Olá a todos e todas, esse é mais um vídeo do canal que se faz História. Meu nome é Bruno Benevides, sou professor de História. Vamos dar continuidade aqui à sequência de resolução de questões de História do vestibular da UERJ de 2022. Hoje trago aqui a questão de número 58, que é uma questão capciosa porque implica ter um pouco de conhecimento sobre a Guerra Civil Espanhola e nós não teremos tempo hábil. É um período complexo, é um momento complexo de se estudar. Em outra ocasião faremos um vídeo especificamente, uma aula específica sobre Guerra Civil Espanhola ou Revolução Espanhola, vai depender, né, o olhar que estamos querendo dar. E aí vamos explicar ponto a ponto o que aconteceu, certo? Mas vamos trazer aqui alguns elementos para a gente conseguir chegar, né, à conclusão e à resolução dessa questão. Em primeiro lugar, temos aqui um quadro, que é um quadro do Pablo Picasso, chamado Guernica, que é referente, né, a uma cidade espanhola, ao norte da Espanha, chamada Guernica, o mesmo nome. E a obra foi, digamos assim, lançada, né, exposta, né, pela primeira vez em 37. Tá? Muito bem. Vamos falar rapidamente sobre a questão da Guerra Civil Espanhola, né? Isso aí é um ponto, como eu disse, bastante complexo, então vamos com calma. Primeiro é entender que nesse período da década de 30, o que está ocorrendo na Europa, né? É a emergência aí dos regimes nazifascistas, né? Então nós já temos aqui o fascismo na Itália, né? Com Mussolini, já temos aqui o nazismo com bastante ênfase, né? A partir da liderança do Hitler e tentando fazer aí as incursões no cenário europeu, a presença, influência e invasões também em algumas regiões, né, sobretudo os alemães. Bom, a Espanha vinha de uma monarquia e que, a partir dos anos 20, essa monarquia acabou se transformando numa ditadura, né, que é a ditadura a partir de um ditador militar, que é o Primo de Rivera. Bom, a partir depois desse processo de ditadura, que é algo complexo de analisar, né? Então estou sendo bem sintético, o país acaba aí se transformando numa república, que vai dar o nome, segundo a historiografia espanhola, historiadores espanhóis, de Segunda República. E essa Segunda República vai durar até 1939. É durante essa Segunda República que ocorre aí esse fenômeno, né? Esse evento chamado de Guerra Civil Espanhola ou Revolução Espanhola, como eu disse, dependendo dependendo do tipo de interpretação e visão em relação a esse fenômeno, a esse evento do passado. Em outra ocasião a gente explora isso. Muito bem. Por que a guerra civil ela tem início? Porque um setor do exército militar, em associações com outras classes, setores sociais da Espanha, com apoio de grupos interlocutores de um nacionalismo bastante próximo e ligado a essas ideias nacionais, como eu disse, né, desses regimes nazifascistas que estavam emergindo na Europa, e, enfim, vão estabelecer uma tentativa de dar um golpe nessa república, depor essa segunda república, instituir aí um governo único, né? E aí o que acontece, né? Acabou tendo resistência por parte dos setores diversos da sociedade espanhola, contrária a esse projeto, né? Baseado num regime mais ditatorial, baseado aí num nacionalismo extremado, militarismo extremado, coisas que eram características desse período. Depois a gente vai tratar isso em outra ocasião. Muito bem. Esses setores que vão se manter firmes e criar uma resistência é um grupo bastante heterogêneo e vai se repartir, vai se decompor de acordo com em algumas regiões da Europa, diferentes tipos. Né? Então aqui temos organizações anarquistas, né? Que vai ter um lado muito ciclista muito forte, que vai tentar abrir uma oposição e vai lutar, e vai pegar em armas, tem todo um detalhe nisso que não dá para falar, né? Mas é algo curiosíssimo que acontece nesse momento. E outras forças também, os comunistas alas, setores, partidos, federações comunistas também vão se colocar contrário a essa presença, a esse projeto do nacionalismo, né? Desse embate.
entre outros grupos da sociedade civil ali que vão se manter aliados ou, digamos, apoiadores e mantedores da República. Muito bem. Deslinde desse episódio é que o lado nacionalista acaba ganhando, ganha a guerra civil e aí instaura uma ditadura a partir do Francisco Franco. Dá-se início, portanto, ao franquismo. Para que isso acontecesse, tiveram inúmeros embates, guerras, conflito armado. E esse setor nacional teve apoio justamente do exército fascista italiano e também, sobretudo, do exército nazista, do exército alemão nazista, perdão. Principalmente da Força Aérea, né? E uma dessas regiões que teve um conflito a partir da Força Aérea foi justamente a cidade de Guernica, que foi bombardeada. Então, Pablo Picasso, em homenagem a esse evento, foi lá e pintou esse quadro, que é um quadro, o Pablo Picasso ele é de uma tradição, uma vertente modernista, então tem toda uma característica do modernismo em si. Então vamos, portanto, ao enunciado. Para as sociedades europeias, esse conflito, a Guerra Civil começa em 36 e termina em 39, está vinculado ao seguinte processo político. Letra A, expansão de regimes fascistas. Essa é a questão, né? Acho que depois de tudo que eu falei está explicado a alternativa A. B, projeto de grupo socialista. Não, não é o caso, né? O que o quadro está querendo dizer é justamente o bombardeio dessa cidade, Guernica, justamente pelas forças e empenho aí de grupos que estavam fazendo uma interlocução, aderindo, né, influenciados por essas ideias fascistas. Militarização de lutas partidárias também não é o caso, não é exatamente o que o Pablo Picasso quer representar, nem questionar, nem problematizar nesse quadro. E letra D, repressão de movimentos camponeses, muito menos, não tem nada a ver. Então ficamos por aqui. Alternativa A, esta questão é um pouco complexa, ficou até um pouquinho maior o vídeo, mas nos vemos na próxima questão, questão de número 59, com o professor Renato. É com você, Renatão. Um abraço a todos, se vocês gostaram, curta e compartilhe, passe adiante esse vídeo.